Então vamos lá, senhores e senhoras. Ontem nós falávamos e eu fiquei matutando, refletindo. O homem que reflete é um homem que vai para frente, um homem que caminha. Maldito de nós se nós não refletirmos, né? Nós precisamos refletir, meditar. E ontem nós falamos com muita seriedade que nós não temos esperança nessa nossa doença, né? Não tem jeito de ter cura, não existe cura, não existe remédio, não existe saída, né? A única saída nossa é chegar naquele 12º passo lá, ó, tendo um despertar espiritual, porque não tem outro caminho, tem que despertar espiritual, tem que ter um despertar espiritual, tem que ter um despertar espiritual. E como que seria bom se alguém perguntasse: Gilberto, você teve um despertar espiritual? Porque como que chega nele? Como que chega no despertar espiritual? Né? Você está me mostrando um caminho, mas como que eu chego lá? Jesus disse: eu sou o caminho. Aí Jesus, alguém que fosse esperto, falava: Jesus, o Senhor é o caminho, mas como que eu chego nele? Eu sou a vida, mas como que chega nela? Porque nós precisamos aprender a chegar lá, né? E só tem um jeito da gente ensinar as pessoas. Não adianta eu ler a Bíblia e ver pela Bíblia, eu tenho que mostrar o que eu vivo. Se eu conseguir mostrar para vocês o que eu vivo, e se o que eu vivo é espiritual, é um homem espiritual, e se vocês enxergarem em mim um homem espiritual, aí sim é possível a pessoa falar assim: não, é possível ser espiritual, mas tem que ser igual àquele, tem que ser igual àquela, tem que ser igual ao fulano, tem que ser igual ao cicrano, ou tem que ser igual às pessoas da Bíblia, Moisés, Abraão, José, Paulo, né? Que são também pessoas que deram testemunhos de vida, de espiritualidade. O Fernando quer ser um homem espiritual, ele tem que entender como que faz para ser espiritual. E se você não for espiritual, você vai morrer na doença, porque ela não tem cura. Se o Elielso quisesse sair dessa doença, só tem um jeito: despertar espiritual, o que o Bill chama de raio branco. Se o Kaique quiser receber a luz do sol e viver, tem que ter o despertar espiritual. Gilberto, por que você acha que você é um homem espiritual? Bom, por que eu sou um homem espiritual? Vamos fazer a comparação com a Teté, já que ela ficou do lado de fora. O ser humano, Gilberto, ele é composto de 3 partes. Eu sou composto de 3 partes. Uma do lado de fora, que é a carne, e 2 do lado de dentro. Então, digamos que a gente fosse aqui 3 pessoas, uma do lado de fora, essa é a carne. O fato dela estar do lado de fora, a Teté está do lado de fora, ela tem contato com o mundo. A carne tem contato com o mundo. A droga, a bebida, a mulher, a fantasia, o perfume, tem contato com aquilo que os olhos veem. Essa é a carne. Esse é o lado carnal do Gilberto. O meu é como se o meu 0800 da carne tivesse contato com o mundo. Esse é o lado de fora, né? É como que se fosse... Pega essa garrafinha para mim, por favor. É como que se fosse essa garrafinha aqui, ó, né? A carne é esse plástico aqui, ó, né? Que está do lado de fora. Então, esse plástico aqui tem contato com a zona, com a pornografia, com o dinheiro. Bom dia. Bom dia. Com a carne tem contato com o mundo.
a minha carne tem contato com o mundo. Portanto, se eu deixar a minha carne viver, se eu deixar a minha carne mandar, vai virar carnaval. Porque a carne gosta do que ela vê. Se você vê uma mulher, você quer a mulher. Se você vê o sexo, você quer o sexo. Se você vê um sorvete, você quer o sorvete. Se você vê uma Coca-Cola gelada, você quer uma Coca-Cola gelada. Porque você tem contato, o que a carne está vendo é o que ela quer, ué. Pois ela está vendo, né? E aí ela usa os 5 sentidos dela, o olfato, o tato, né? A visão, a audição, o paladar. Ela usa isso que ela tem, porque é isso que a carne tem, gente. É isso que a minha carne tem, mano. Você vê uma mulher, aí você quer usar o tato e lá passar a mão, quer trem melhor do mundo. É isso que a carne gosta. Pois ela está vendo o trem, ela está sentindo ali. Mas eu não sou feito só de carne. Gilberto, como que você sabe que você não é feito só de carne? Aí tem que ter fé. Quem não tem fé, ou quem não acredita em Deus, acha que a gente realmente é só feito de carne. Que morreu, acabou, acabou, acabou. Aí esse tipo de pessoa é difícil, né? Agora, eu acredito e eu tenho certeza absoluta que eu tenho alma e espírito. Enquanto a carne do lado de fora tem contato com o dinheiro, com a mulher, com a pornografia, com a bebedeira, com a orgia, com a inveja, o que está do lado de dentro, esse lado de dentro tem contato com Deus. Gilberto, mas como que você sabe isso? Como que você sabe que o seu lado de dentro tem contato com Deus? Porque a primeira página da Bíblia assim explica. Quem leu a primeira página da Bíblia sabe disso, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o sopro da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. A nossa vida veio de onde? Do sopro de Deus. Então tem algo de Deus dentro de mim. Tem algo de Deus dentro de mim. Porque senão eu não vivia. A minha vida não vem da minha carne. Se a minha vida viesse da minha carne, é óbvio que eu não morreria nunca. Porque se você perder um braço, você vai lá e põe outro. Seria um carro. O carro não perde a vida nunca. Porque por mais velho que ele está, você vai lá, troca o carburador, ele funciona de novo. Você vai trocando peça. Nós não, nós perdemos a vida. Uma hora ela vai embora e não volta mais. E bau. Esse sopro que Deus deu é um sopro de vida. O ruá, Deus soprou em mim, Deus me deu vida. Essa vida está dentro de mim. Essa vida está dentro de mim, de forma que se eu entrar com a minha mão para dentro da minha garganta, e se eu pudesse ter essa força de buscar a vida, a hora que eu tirasse a vida, a carne morria, a carne, caixão de defunto. E se eu tivesse o poder de pôr a vida de novo, eu voltava a viver. Mas só Deus tem esse poder. Só Deus tem esse poder de tirar a vida e dar a vida. E Jesus mostrou isso para a gente através de Lázaro, ou através de tantas outras ressurreição que ele fez. E ele próprio provou isso com ele mesmo, porque ele morreu e ressuscitou. De forma que Deus realmente é um Deus que põe a vida e tira a vida. O Deus que nós temos é um Deus que sopra, é um Deus de sopro. Então eu tenho uma natureza carnal, ligada ao mundo, e eu tenho uma natureza espiritual ligada ao Criador.
Gilberto, e a alma? Agora nasce a terceira natureza. A terceira natureza nada mais é do que a coluna do meio. A alma é o único meio pelo qual eu consigo ligar o espírito, que é o sopro de Deus, à carne. É o canal de ligação, é a ponte entre o espírito e o corpo. Então, de forma que nós temos dentro de mim, lá no interior, o espírito. Um pouquinho mais para fora, mas ainda dentro, a alma. E de fora, o corpo. De forma que o espírito, ele não bate com o corpo. Se a gente pegar a palavra de Deus, nós vamos ver que o espírito, ele luta contra o corpo, contra a carne, e a carne contra o espírito. Porque o corpo, a carne gosta das coisas de fora. Porque ele está do lado de fora. O espírito gosta das coisas de Deus, porque ele é o próprio Deus. Ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo de Deus? Então, o Gilberto tem um espírito, e tem uma carne, e tem uma alma no meio. Ó, isso aqui vai sujar, nossa vaca. Ó, vou pôr a carne de vermelhinho, porque a carne é vermelha mesmo, né? Vou pôr corpo e espírito e alma. Quando eu era do mundo, é porque a minha carne gostava tanto do mundo, minha carne e meus olhos estavam tão apaixonados pelo mundo, pelas coisas do mundo. Eu era tão doente, tão fanático pelas coisas do mundo, que o meu espírito não conseguiu atrair a minha carne. Ou seja, as coisas de Deus eram pequenas para mim. O interior meu não era capaz de puxar a carne para ele. A carne que mandava, a carne que estava por cima, a carne era a chefa. A carne era a chefa. Ela que durante 20 e tantos anos da minha vida, eu posso escrever na minha redação. A carne era a chefa. Ela que comandava. Era a carne que falava onde que queria ir. Era a carne que falava assim: hoje é festa, cachaça e pesca. E ela levava tudo. O espírito estava fraco, sem alimento, desabastecido. E a alma, por sua vez, por mais que ela talvez tinha contato com o espírito, mas a alma também era fraca e não tinha força suficiente para essa conversão, para trazer eu de volta para Deus, para trazer eu de volta para o espiritual, para ser um homem espiritual. Precisou acontecer algo na minha vida para que houvesse uma inversão, que a gente chama de conversão, que é o espírito fortalecido, uma alma ligada ao espírito e o corpo submisso, a carne submissa. Deixar a carne como escrava, deixar a carne como alguém que é serva de Deus. Ela só está aqui para se servir a Deus, ela não pode fazer nada. A carne perdeu o emprego. Antes ela mandava, agora ela perdeu o emprego. A carne agora continua com as mesmas desejos dela, com as mesmas doenças dela. Né? Minha carne continua doente, essa aqui é minha carne, ela continua doente. Digamos que a doença da carne é esse amarelinho aqui, é a doença. Não é porque o espírito, a carne continua doente, continua obsessiva, continua compulsiva, continua gostando do sexo, continua gostando do tesão, do perfume, continua doente, continua gostando de tudo. Mas o espírito
espírito fortaleceu. O espírito, o interior do ser humano se fortaleceu. O meu espírito se fortaleceu. Precisava de uma outra pergunta, mas vocês não perguntam. Gilberto, como que o teu espírito se fortaleceu e como que a tua carne, que era a chefa, como que ela caiu? Quem que desempregou a tua carne? Por quê? O Elielso, vou falar para o Elielso. Elielso, a sua carne estava por cima. Xavier, tá aí? Tá. O Xavier, a carne dele voltou a dominar. E quando a carne volta a dominar, meu filho, não resta outro caminho, porque ela só enxerga bebida, mulher e droga e festa. O dia que a tua carne voltar ao controle, um abraço. É partir para o abraço mesmo, porque a nossa carne, ela só pede mulher, sexo, prazer. A minha a vocês, só vocês são as, porque a minha carne só pede mulher. Então onde que é o lugar da minha carne na minha vida? Ela não pode estar por cima, ela tem que estar por baixo. Ela continua querendo, mas quem manda? Quem manda é quem está aqui em cima. Por isso que eu gosto demais daquela expressão que fala: Deus é maior. A minha carne quer, mas Deus é maior. Porque se a minha carne for ganhando terreno, 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 a hora que passar essa beiradinha aqui, nada segura. Como é que chama aquela expressão? Água de morro abaixo, fogo de morro acima, e mulher quando quer, ninguém segura. Se a carne ganhar a primeira posição na sua vida, esquece. Tira o cavalinho da chuva, porque você vai ter queda mesmo. Portanto, o José Gilbertão aqui, nunca mais na vida dele, essa carne pode ultrapassar esse limite, jamais. E o pior é que tem um diabo aqui tentando, porque é lógico, o diabo está do lado de fora, minha carne é do lado de fora, então a gente sofre tentação o tempo todo, e o diabo então está o tempo todo querendo trazer minha carne para o alto. Por isso que os filhos das trevas são chamados de espertos, porque é lógico, tudo que tem eles vivem. Se você tem o dinheiro, ele vive. Se você tem a fartura, se você tem a facilidade do dinheiro fácil, tudo o diabo oferece, porque o diabo quer manter a carne numa posição de presidente. A carne quer mandar. E Jesus já falou dessa carne. O que Jesus falou dessa carne? De nada serve. Jesus falou que essa carne não serve para nada. Tanto que Deus não aproveita ela. Para onde que ela vai? Tu és pó e ao pó voltará. Então nós temos que primeiro classificar que a minha carne não vale nada. E eu um dia fiz isso. Um dia eu peguei o meu braço e belisquei. Você quer cachaça? Então aqui, ó, toda vez que você pedir cachaça, beliscando. Porque é isso que você merece. Você é de cemitério, sua vaca, sua anta. Você é de cemitério. Você nasceu para ir para o cemitério. Você nasceu para feder. Você não presta. Por que que eu vou te obedecer, cara? Por que que eu vou te obedecer? Você não tem futuro, você não tem salvação. A nossa carne é caixãozinho lá, fiquinho lá dentro do caixão. Não tem salvação. Nossa carne é cemitério, nossa carne é caixão de defunto. Para que nós vamos agradar tanto essa praga desse bicho? Para que a Teté vai agradar a carne dela? Para quê?
Daqui a pouco você vai virar pó, isso não vale nada. E isso está escrito na Bíblia, tu és pó, e ao pó voltará. Por que eu tenho que dar prazer nessa carne? Por que eu tenho que encher essa carne de prazer? Um trem que vai para o cemitério. Por que você vai pôr um motor novo num Fusca arrebentado? Ao invés de arrumar, você fala, não, isso não compensa arrumar. Gente, essa carne não merece a nossa atenção. A nossa carne não merece a nossa atenção. E por isso entra uma palavrinha que os 12 passos vai nos ensinar, que é humildade. Que é realmente a carne está mandando e você tem que passar a ser humilde e deixar ser mandado agora. Nós precisamos ser mandados. Eu preciso ser mandado. O Gilberto precisa ser mandado. Eu não posso mandar em nada. Eu preciso ser governado. Eu preciso ser aconselhado. Eu preciso ser um homem do mandamento. Vai vir um mandamento para mim. Eu não posso querer mandar eu fazer o que eu quero fazer. Eu não posso fazer isso. Eu sou um filho, eu não sou pai, eu sou filho. E na qualidade de filho de Deus, eu preciso ser mandado, eu preciso ser governado, eu preciso estar eu preciso ser o cavalo da rédea. E não eu estar na charrete governando. Eu preciso ser governado. Eu não posso conduzir a minha vida. Eu não posso ser o condutor. Eu tenho que ser conduzido. Você é criatura e não criador. Eu sou a criatura e não o criador. O criador tem que me conduzir. E aí, se a gente fizer um breve intervalo e falar, Marquinhos, será que a vida inteira, onde que estava a posição dele? Corpo, alma, espírito, onde que estava a carne? Ó, gente. Estava uns 300 metros para cima do espírito. O corpo é que estava no trono, o corpo é que estava com a coroa, o corpo é que estava com o cetro de ferro na mão, o corpo é que estava com a força na mão, o corpo é que era o He-Man, o corpo era o forte, e o espírito? Tadinho. Podia Deus gritar lá dentro a vida inteira que não ia sair nada, porque a pessoa não escuta Deus. A pessoa não ouve Deus. Como é que adianta o espírito gritar lá dentro? O que adianta eu ter uma carne que manda, uma carne forte, uma carne fortalecida, uma carne que faz o que quer, e eu ter um Deus dentro de mim, mas um Deus que grita e não sai nada, não acontece nada. Um Deus que eu não ouço, um Deus que eu não escuto, um Deus que eu não obedeço, um Deus que eu não tenho entrosamento com ele. E a carne é tão orgulhosa, mas tão vagabunda, tão sem vergonha, que essa carne ainda acha que ela tem Deus. Porque ela é tão influenciada pelo capeta, pelo diabo, que essa carne é tão orgulhosa e tão cheia de ego, que essa carne acha que ela está cheia de Deus. E se lerdar, ela ainda fala assim, nossa, Deus é tudo para mim. Mentira, o que é tudo para a carne é o que você está vendo. É a beleza, é o corpo, é a fama, é a glória, é o luxo, é a bebida, é o prazer, é a festa. Que Deus que nada. Temos que desempregar a carne. Gilberto, o que você fez para desempregar a carne? Testemunho do Gilberto de Pará de Minas. Um dia esse rapaz chegou perto de mim e falou assim, você tem um Deus dentro de você. O quê? Ou sua vaca, sua anta, Deus está lá no céu. Como é que Deus está? Deus está dentro de você, Gilberto.
Deus está dentro de você e Ele te ama. E eu parei para refletir sobre isso. E eu fui em busca dessa resposta. Eu não me contentei. Não vai pensando que eu me contentei também com esse... Não, eu fui em busca dessa resposta. Cheguei aqui em Campo Belo, fui atrás da dona Aparecida, da Renovação Carismática. Falei, dona Aparecida, mas teve uma anta de um rapaz lá que falou que Deus está dentro de mim. E eu estou bem preocupado com isso, eu não estou entendendo de falar que esse Deus... Para mim não era só carne. Ia ter o que mais aqui? Eu nunca vi nada. Porque a gente, quando é analfabeto espiritual, você não vê nada. Eu nunca tinha isso. Para mim, Deus era um Deus lá do céu, morava não sei na onde. O dia que aquele rapaz falou que Deus mora dentro de mim, eu falei, mano, não, esse homem deve estar fraco, vou internar esse em Barbacena. Mas eu fui atrás, parece que algo me inspirou. Busca essa verdade, busca essa verdade. Busca isso. E eu fui em busca. E ela me deu então o livro de Santo Agostinho. Me deu não, mandou comprar. E eu me interessei, falei, eu preciso saber se Deus está dentro de mim. Eu tenho que saber isso, eu tenho que descobrir. Porque é lógico que se Deus... Falei, mas se Deus estiver dentro de mim, eu estou vivendo a vida completamente errada. Porque se Deus estiver dentro de mim, para onde que eu estou levando Deus? Misericórdia. E o Marquinhos conhece a minha família, meu pai, minha mãe. Meu pai era um santo, né? Eu falei, gente, mas... E foi por aí que eu fiquei grilado. Falei, gente, mas não é possível. Por isso que o papai é por isso que meu pai era tão fanático em Deus assim, porque de certo ele descobriu que Deus está dentro dele também. E eu nessa putaria danada, nessa zona, nessa carniça que eu estou vivendo, por causa dele, do meu pai, eu fui em busca dessa resposta. Eu tenho que achar essa questão. E fui lendo o livro de Confissões de Santo Agostinho, fui frequentando a Renovação Carismática, ainda sem fé, sem acreditar. Voltei a beber, não vai pensar que eu sou santo, não, tive minhas quedas. Mas um dia eu descobri que Deus estava dentro de mim. Esse foi o dia do raio branco, o dia da conversão, o dia da inversão de valores, ou seja, a carne que estava mandando no pedaço. Eu falei, não, minha filha, não é aí o teu lugar não, pode descer do pedestal. Pode ir para o banquinho. Aqui o bico, teu lugar é o bico. Você vai ser obediente a partir de agora. Não vem com essa história, não. Porque a gente só tem um jeito. No meu ponto de vista, só tem um jeito do Elielso desempregar a carne dele e tirar a carne do governo. Você ter certeza absoluta que Deus está dentro de você. O dia que você descobrir que Deus está dentro de você e que está junto de você e que te ama e quer te proteger e quer te amparar, porque a palavra de Deus é o tempo todo, Ele é a rocha, Ele é a proteção, Ele é o amparo, né? Ele é a vitória. E aí você começa a ler a Bíblia e começa a entender que Deus entrou para te dar força, para ser o Pai. Ele é a coragem, ele vem em ajuda, em socorro do homem fraco. E quando você entende que realmente você é um homem fraco, um homem cadente, um homem decadente, um homem da doença, um homem das misérias, um homem que não sabe nada, porque tudo que a gente fala, a maioria das coisas que a gente faz está errado, né? Você planeja um projeto aí, de repente sai outro completamente diferente. Então, só tem um jeito da gente chegar no despertar espiritual, no raio branco e na conversão. Deus está dentro de mim. Assim como a minha voz que sai de dentro de mim, eu não sei de onde que se nasce essa força dessa voz, assim também Deus nasce de dentro de mim.
E eu passei a ler a Bíblia, eu passei a ler livros com essa força, com essa certeza, Deus dentro de mim. Eu passei a rezar o Pai Nosso, não mais Pai Nosso que tal, que primeiro eu rezava com a mão para cima, como se eu estivesse rezando para um Deus lá no céu. Eu não sei onde que é o céu. Depois que eu fui ver que a Bíblia fala, Pai Nosso que estás nos céus, porque é o meu coração, Pai Nosso que está aqui comigo. Ele não é um Deus longe, Ele é um Deus mais perto do que eu imagino. É um Deus forte, é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que habita, é um Deus que tem condições de me dar algo porque Ele está comigo. E pelo contrário, Ele pode me dar mais coisa do que eu mesmo, porque Ele mora no meu interior e eu só conheço o lado de fora. E é um Deus que eu vou ver. Porque um dia esse Deus vai sair, esse sopro de Deus vai voltar para Deus. Quando a palavra de Deus fala que Deus não desperdiça nada, Deus não desperdiça nem o sopro dele. Porque esse sopro de Deus não morre. Esse sopro que está em mim é um sopro que está soprado, está dando vida e vai voltar para Deus. Seja para voltar para o interior de Deus, seja para ser descartado para a vida eterna, para o fogo eterno. Porque a única coisa que o demônio pode tentar aproveitar de Deus é o sopro. Esse sopro meu realmente pode perder, porque Jesus falou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, viver essa carne em toda a euforia dela e perder a sua alma. Ou seja, perder o fôlego de Deus, perder o sopro de Deus, que o sopro de Deus é a própria vida eterna, porque se Deus me fez uma vida aqui, que é essa, eu não estou vivo? Se Deus me fez uma vida com um sopro, por que Ele não pode fazer outra lá em cima? Por que eu acredito na vida eterna? Eu acredito porque Deus me fez de um sopro, e se Ele pegar esse sopro e voltar para Ele, Ele faz um ser celestial lá em cima. Porque Ele já fez uma vez. E eu sou prova que Ele fez, porque eu estou vivo. Deus me fez por um único sopro. E esse sopro não morre, porque Ele é a vida eterna. E a vida eterna, esse sopro vai voltar para Deus. E uma vez que Deus receber de volta esse sopro, Ele faz o que Ele quer dele. E se Ele quiser, através desse sopro, fazer um outro homem lá e soprar, uma outra pessoa de barro e soprar nas narinas, pronto, eu vou ser vivo lá no céu, junto com Deus. A restituição do paraíso, por um só homem entrou a morte, por um só homem entrou a vida, pronto. Deus faz o que quer desse sopro, pois é dele. Não foi eu que soprei em mim, nem meu pai, nem minha mãe soprou. Ele é o Criador. Então, essa é a minha fé. E é uma fé que eu encontro amparo na Bíblia. Porque quando eu oro, quando eu vejo a Bíblia, eu peguei uma palavrinha hoje aqui, escrito servos libertos, porque a gente precisa chegar. Ontem eu trouxe uma desesperança muito grande para todo mundo, dizendo que nós temos que caminhar todo dia sabendo que nós não temos chance nenhuma aí fora. E não temos mesmo. Essa doença é terrível. A nossa doença é uma doença que nós não temos chance aí fora. Exceto se você desempregar a sua carne e viver o Espírito. Não tem saída. Ah não, eu vou viver eu mesmo na minha carne e vou vencer o álcool. Como que a carne vai vencer o álcool se é o que ela mais gosta? Ah, é segurar cachorro com linguiça, né? Amarrar cachorro com linguiça. Você não vai conseguir amarrar nunca. E eu prefiro acreditar que é possível amarrar um cachorro com linguiça do que um alcoólatra sair do álcool sem a conversão. Eu prefiro acreditar que um cachorro será amarrado com linguiça do que um alcoólatra, um drogado, conseguir vencer o álcool, a droga, sem o 12º passo, que é o despertar espiritual. Eu prefiro acreditar. Aliás, eu acredito mais, porque é impossível
Porque se eu colocar minha carne para governar hoje, a primeira coisa que eu faço é ir para Belo Horizonte para me ir para uma zona, comprar um litro de uísque e descer o bambu. Porque assim é como se fosse já estar acomodado. Porque uma vez em uma palestra deu um exemplo para nós, e aqueles elefantes que são selvagens. Aí quando eles são selvagens, pegam uma corrente grossa e amarram no pé deles e prende uma árvore grossa que não dá conta de arrancar. Mas quando eles já estão dominados, você pode amarrar com a linha, que ali onde você fala, não vai. Às vezes até sem a linha, só se você fala, vai dele, vai, porque ele costumou ficar preso. E quem nos domina? O espírito ou o espírito do fora? Porque existe o espírito interior, que é o Espírito Santo de Deus, e existe o espírito maligno, que está espalhado pelos ares. E aí a gente vai ser dominado por quem? Eu fui dominado muitos anos pelo maligno. Às vezes a gente fala assim, nossa, Gilberto, fala isso não. O que é isso aí? Eu tinha carteirinha do capeta, gente. Pois tudo que eu fazia era do mal. Eu nunca fiz nada certo. Pergunta se o Marquinhos, nesses últimos 15 anos dele, se ele acertou alguma coisa. Se ele acertou uma, eu duvido. Porque o capeta não deixa você acertar nada. É tudo errado. Até a igreja que você vai, se você for com a carne, não tem valor. Até a esmola que você dá, até a caridade que você faz, se você faz com a carne, não tem valor. Porque você dá esmola para receber em troca. Não me fez nem esmola. Caridade. Se você dá, faz a caridade para receber algo em troca. O que a maioria dos cristãos tem feito erroneamente? Eu faço caridade para ir para o céu. Isso é troca de favores. Isso não é cristão. Isso é carne orgulhosa. Isso continua sendo um homem cheio de orgulho, de vaidade, como se diz. Eu sou bom, eu sou caridoso, eu faço penitência, eu faço jejum, eu sou de Deus. E uma vez lá no templo, Jesus ouviu uma oração dessa e Jesus falou, nossa senhora, sai de baixo disso aí. Isso é o capeta escrito. Como se fosse comércio. Não é? Seja igual quando Jesus expulsou os comerciantes da porta. Não vale nada, gente. Até a nossa carne não vai agradar a Deus nunca, porque isso está escrito na Bíblia. Nem se ela quiser, Deus não aceita. E isso está escrito no livro do Gênesis. Abel e Caim. Abel foi lá, ofereceu o seu louvor, deu um bezerrinho para Deus. Lá Deus ficou satisfeito porque Abel tinha o coração de Deus. Caim já era um homem dominado pelo capeta, pelo mundo. Caim era um homem já caído. Ele fez uma cesta linda, maravilhosa, 300 vezes mais cara do que a cesta de Abel. Chegou para Deus, ofereceu a cesta, Deus nem olhou para a cesta dele. E aí ele ficou desesperado, foi lá e matou. Caim matou Abel por ciúme, por inveja. Então se Deus está achando que... E aí ele se revoltou contra Deus. Se Deus está achando que meu irmão é melhor do que eu, mas ele já estava com o coração possuído, ele já estava fazendo tudo conforme, e por 20 vezes na Bíblia, o que está escrito só, por 20 vezes Deus chamou Caim para conversão. Quantas vezes Deus já te chamou para conversão? Por 20 vezes antes de amaldiçoá-lo, antes de jogar a maldição sobre Caim, Deus chamou ele por 20 vezes, está escrito no livro do Gênesis. Deus chamou Caim e falou assim, meu filho, volta, arrependa-se e volta para mim. Caim era um homem carnal, dominado pelas suas paixões, pela sua cabeça, ele fazia o que ele queria. Até que Deus falou, não, isso não tem jeito.
mesmo depois que Caim matou Abel. Por isso que a mentira, gente, é uma das coisas piores da face da terra, porque uma vez Deus chamou Caim e perguntou: Caim, cadê seu irmão Abel? Ele já tinha matado Abel. Sabe o que Caim falou para Deus? Caim virou para Deus e falou assim: e eu lá sou guarda do meu irmão para saber onde que ele está? Com coisa que Deus não sabe de tudo. É, Caim, só que o sangue dele chora por mim. Caim, converta-se. Mesmo depois que ele matou Abel, Deus chamou ele à conversão e ele não converteu. Será que eu sou tão ruim igual Caim? Será que eu nunca vou sair dessa porcaria dessa carne só por conta de um sexo, de uma bebida, de uma droga? Por isso que aqui está escrito servos libertos. Como que faz para você chegar Como que é, Gilberto, para a gente chegar no despertar espiritual? É simples. Não reine, pois, o pecado sobre o vosso corpo mortal. Teu corpo é mortal? Ele vai morrer? Deus está falando, Gilberto, pelo amor de Deus, não deixa o pecado reinar. Essa carne tua é morta. Para que você vai deixar o pecado mandar nisso? O pecado aqui, entre aspas, o diabo. Não deixa o diabo mandar no teu corpo. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Você tem apetite? Nossa, sai de baixo. Nem é apetite, não, é vontade desesperada. Gente, o nosso apetite não é apetite, é obsessão e compulsão. Nós não temos apetite pelo álcool, pela droga, nós temos obsessão e compulsão. É apetite multiplicado pela raiz quadrada de 260 do logaritmo de 280. E isso vai dar um número muito maior do que a velocidade da luz. É uma obsessão, uma compulsão, uma doença. Não reine o pecado sobre o vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos apetites, nem ofereçais os vossos membros ao pecado. Quais são os meus membros? O pé, o pescoço, a mão, a língua, a boca. Você vai oferecer agora a tua boca ao crack? Ao pó? O teu sangue à seringa? Ou a musiquinha que eu cantei ontem? Eu quero mais. Olha o apetite insaciável, eu quero mais. Algo que me satisfaz. Eu quero mais, algo que me satisfaz. Eu quero mais, algo que me satisfaz e que me traz a paz. Eu quero mais, algo que me satisfaz. Depois que eu fui saber que isso é pura ignorância. Isso, quem faz uso disso, quem vive esse mundo de uma carne mortal, é o mais ignorante dos ignorantes. Quem está no mundo é a pessoa mais burra, mais ignorante que existe na face da terra, porque ele está tratando do que é morto. Ele está alimentando o que vai ser pó. Ele está alimentando o pó e está matando o que é vivo, que é o sopro. Ele mata, ele alimenta o pó e mata o que é vivo, que é a vida eterna, que é o sopro de Deus. Vai ser ignorante para lá. Isso é a maior ignorância da face da terra. Não existe falta de sabedoria maior. Não existe burrice maior. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus. Olha o terceiro passo aí, gente. Oferecei-vos a Deus. Quem aqui quer se oferecer a Deus agora? Vem cá, Mauri. Mauri vai se oferecer a Deus agora. Mostra para ele como que se oferece a Deus. Com uma única palavra ele vai se oferecer a Deus. Quer ver? Mauri, o que o padre fala para o marido e para a mulher na hora do casamento. Você está disposto a largar tudo para seguir a Deus?
Sim. Essa é a aliança que ele fez com Deus. Se esse sim dele for um sim verdadeiro, acabou, está convertido. Se de fato o Mauri aqui acabou de dizer a coisa mais verdadeira da vida dele e que pode matar ele, que ele não abre mão desse sim, ele está convertido. Porque ele acabou de dizer que ele larga tudo para Deus. Tudo é tudo. Os pecadinhos, os pecadão, tudo. Ele larga tudo. A vida do Mauri hoje é diferente. Porque hoje a vida dele é conduzida por um Deus que ele batizou. Por um Deus que ele abriu mão de tudo por ele. Pode chegar droga, pode chegar bebida, pode chegar mulher, pode chegar quem for, pode chegar o que for. Ele vai ter que pedir bênção para Deus, não vai? Porque ele não falou que larga tudo para seguir Deus? Você larga tudo para seguir Deus? Esse é o batismo, esse é o nascer de novo, essa é a entrega. O que adianta ele ir para a igreja e não renunciar? Ele acabou de renunciar tudo a favor de Deus. Por Deus eu abro mão de tudo. O que o Mauri fez? O Mauri acabou de tirar a carne dele do jogo. A carne está aposentada. O Mauri acabou de dar o sossego e o descanso para a carne dele. Ou seja, entrou a paz. O Mauri acabou de dizer para a carne dele assim: não adianta você pedir, porque quem manda agora é Deus, eu já fiz a promessa. E uma vez que eu fiz a promessa e fui batizado, acabou. E ele vai brincar com Deus? Se ele brincar com Deus, a coisa vai piorar e muito, né? Com Deus não se brinca. Então é lógico que eu fiz aqui uma brincadeira com ele, mas vai que ele pode levar a sério. Porque eu fiz isso na minha vida. E eu estou lutando para fazer o melhor para Deus nessa vida. Sou fraco, sou pecador, tenho meus erros, tenho minhas falhas, mas eu quero fazer o melhor para o meu Pai que soprou em mim o sopro da vida, e eu devo a minha vida a Ele. Não é a ninguém nesse mundo, nem pai, nem mãe, nem passarinho, nem papagaio. Eu devo a minha vida a Deus, o meu Criador. A minha vida eu devo a Deus, e eu quero que Ele venha buscar ela. E Deus vai vir buscar essa vida. Não sei o que Ele vai fazer, não quero nada em troca. Não quero saber se tem céu, se tem... Isso aí é problema lá de cima. Mas que eu quero que Deus venha buscar, vem. Ele é dele. Ele que soprou e vem buscar. E a hora que Ele vier buscar, eu quero abrir um sorriso. Eu não quero que uma montanha recaia sobre a minha cabeça só porque bebida é gostoso, mulher é gostoso e transar é gostoso e sexo é gostoso. Não. Não. Vou fazer igual o Mauri. Eu largo tudo para ser servo de Deus. O que está escrito aqui? Servo libertos. Ontem eu falei, nós não temos esperança em relação a essa doença. E de fato, essa doença não tem cura. E Deus não vai curar essa doença de você. Você pode tirar o cavalinho da chuva. Porque se Ele curar a sua, eu vou cobrar dele porque que Ele não cura a mim. Porque todo dia eu tenho vontade de beber. Todo santo dia eu tenho vontade de trepar. Todo santo dia eu tenho vontade de pazona. Todo santo dia eu sou fraco. Só que a minha carne está desempregada. Não é ela que manda. Ela pode ter vontade, mas tadinha, pode ficar gritando aí a noite inteira. Pode mexer, pode sapatear, pode sentar. Obrigado. Pode sapatear, pode mexer, pode fazer o que ela quiser. Eu não vou. Porque eu já fiz igual o Mauri. Você tem capacidade hoje de chegar no teu quarto, de ajoelhar e entregar a sua vida para Deus? Você praticou o terceiro passo. Do contrário, você só decorou. Ontem eu falei para o Kaique, o NA é lindo, maravilhoso, mas não é fácil um ser humano praticar o terceiro passo. Vai pensando que, decidimos entregar nossa vida, nossa vontade aos cuidados de Deus, amém. Você tem que largar tudo por Deus. Abraão, larga o seu sogro, larga tudo e vai para uma terra que eu te mandar. Isso é conversão. Abraão juntou os trenzinhos dele e falou, mulher, filho, vamos embora. Mas aqui está tão bom,
aqui está tão bom, mas é vontade da carne ficar aqui, a carne, tadinha. Moisés, tadinho, Moisés, não sei o que foi atrás de cabrito, sofrer para lá, né? Moisés passou 40 anos longe da família dele. Aliás, nem voltou, né? Porque morreu no deserto. Tadinho. Para servir a Deus. O que aconteceu com a carne de Moisés? Gente, Abraão pegou o filho dele para matar. A carne dele queria matar o filho. Ele teve que desobedecer à vontade dele. A vontade dele é amar o filho, abraçar. Ele saiu com o feixe de lenha, mãozinha dada com o menino, com a espada. No meio do caminho, aquele menininho de 7 anos, inocente, ainda falou assim: pai, cadê o cordeiro? Moisés, o que Abraão ia falar, papai? Certo, Deus vai providenciar. Deus provê, meu filho. Chegou lá e amarrou o menino. Imagina o desespero daquele menino. Era a vontade dele? Carne desempregada. Quer sair dessa doença? Só tem um jeito. Aliás, quer ter vitória nessa doença, porque sair você não vai sair nunca. Porque se você sair, eu também vou cobrar de Deus que eu quero sair. Porque se Deus curar alguém aqui, eu também quero a cura. Vocês não é mais bonito que eu? Deus não me curou? Gilberto, como é que você sabe que Deus não te curou? Uai, eu tenho vontade até hoje. Como é que ele me curou? Se eu tivesse me curado, eu não tinha vontade. Né? Se eu não tivesse vontade, aí sim ele tinha me curado. Não posso ver um baldinho de gelo, já fico desesperado, suando frio. Passo vontade até hoje. Então, se Deus curar alguém aí, ele vai ter comigo. Não tem esse negócio de curar ninguém, não. Nós temos que, e não é esse o projeto, o programa é despertar espiritual. Não é difícil, gente. Entender não é difícil, não. É difícil praticar. O Mauri acabou de entregar a vida dele para Deus. Terceiro passo é isso. Quem quiser praticar o terceiro passo, é essa palavrinha aqui, ó. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a serviço de Deus. Você tem que colocar os seus membros a serviço de Deus, os vossos pés a serviço de Deus, as vossas mãos a serviço de Deus, a boca, o nariz, tudo a serviço de Deus. Aí o Marquinhos chega lá, o Eduardo chama ele para beber. Ô Marquinhos, vamos para a roça assistir jogo. Ele vai servir Deus ou o Eduardo? Manda esse Eduardo para os quintos dos infernos, que é lá que ele deve morar. Isso não presta, porque o ser humano nenhum presta, porque ele está cheio de demônio, gente. A turma do Marquinhos nenhum presta. Tem que tudo morar no fogo do inferno. E ai dele se misturar com esse povo de novo. Então eu vou viver sozinho lá na minha casa, lá na minha terra, sozinho em Deus. Agora misturado com o povo da igreja. Agora misturado com o povo da sua fé, da sua caminhada, da sua... Porque aquele povo é burro e ignorante. Eles estão servindo a carne em um trem de cemitério. E pergunta se na hora H esse povo vai te servir lá no hospital. Nem lá não vai. Então é difícil, gente, sair dessa doença. É terrível. Só a conversão é o remédio. Não tem outro. Não pensa que vai pegar uma fichinha, não sei, do AA aí, do NA, e vai, posso ir embora que eu tô... bem capaz. Ontem eu falei pro Kaique, você tem que estudar esses 12 passos, mas entranhar nisso de tal forma, não é decorar o terceiro passo, nós temos que entregar para Deus. Agora, eu preciso entregar para Deus como? Renunciar tudo. O Mauri acabou de proclamar aqui. Lembra do casamento, lá no casamento, no dia que o Marquinhos casou com a Rosana, eu fui lá e falou lá para frente, eu renunciei tudo. Mentira, da boca para fora, depois fez tudo errado. Renunciou porcaria, não. Só que para aquilo ali era ele com a Rosana. Eu quero ver agora o Mauri com Deus. Você renunciou em favor de Deus. Você larga tudo por Deus? Sim, eu largo. Então põe uma aliança no dedo, em sinal de amor a Deus.
põe a mão no coração e fala: Deus, agora eu preciso do Senhor, porque eu preciso de força. Falo: meu filho, você casou comigo, você acha que eu vou te largar? Você acabou de largar tudo por mim, você acha que eu vou te abandonar? Eu estarei contigo até o fim. Aí vem a palavra, gente, a força. Cai 10 mil, a minha... Aí você está tranquilo, porque você tem Deus contigo, você casou com Ele, ué. Você fez aliança com Ele, Ele vai te largar? Alguma vez Deus largou algum dos seus filhos? Ah, me poupe, né? O demônio que larga, deixa o demônio ver a coisa feia para você ver se não... Você está lá na cadeia, pergunta se você vai lá abrir para você sair. Mas fácil ele não te acabar de cutucar lá dentro. O bicho não presta, ué. É mal. Aqui pro mal. Nós temos que converter. Não tem saída. E a nossa conversão é o 12º passo. É o despertar espiritual. É o casamento com Deus. Casa com Deus. Do contrário, é morte na carne. E quem morre na carne não queira ganhar o Espírito, pelo amor de Deus. Jesus falou: quem não nascer de novo não entra. Não vai querer viver essa carninha morta aí, fazer tudo para ela e depois ainda querer salvar o que está dentro, que é o Espírito. Você nunca fez nada para o Espírito, como é que você quer salvar ele? Né? Não vem com essa história não, porque isso não existe. Porque se Deus salvar um espírito morto, eu vou perguntar para Deus: Deus, como é que vai ser feito esse negócio? Porque quem não morrer na carne, não entra na vida eterna. Quem não mortificar os membros carnais nessa vida, não tem força, não entra, porque você não nasceu no Espírito. Você deixou a tua carne acima de tudo a vida inteira. Quem mandou foi a carne, quem dominou foi a carne, quem escreveu foi a carne, quem falou foi a carne. Aí você morre. Agora você quer que o Espírito entre no céu e ganhe a vida eterna. Mas vai querer demais, né? Não, pelo amor de Deus, a gente tinha vergonha. É para ter vergonha de chegar lá depois de morto e ainda querer entrar. Né? Pelo amor de Deus, Deus é capaz de falar: meu filho, cria vergonha nessa cara tua. Quantas vezes eu te chamei? Capaz que pega a palavra lá de Caim e fala: meu filho, eu chamei Caim 20 vezes, ele não quis. Eu te chamei 100 vezes, você não quis. Você preferiu a droga, você preferiu a carne, você preferiu o prazer, você preferiu gozar. Agora você quer entrar aqui para reinar junto com aqueles que sofreram lá embaixo, com aqueles que abriram mão de tudo para viver a santidade, com aqueles que abriram mão do sexo, com aqueles que abriram mão do gozo, daqueles que abriram mão, que ficaram 20 anos querendo beber uma cachaça e não beberam. Quantas festas eles passaram perto e não beberam para manter o espírito fortalecido. Aí você fez lá gato, sapato, agora você chega aqui e quer entrar? Dá licença, né? Aí ele entrega a gente pro outro: pode levar, isso é Deus, não vale nada. Não, Senhor, misericórdia. Fala assim: meu filho, você teve 70 anos lá embaixo, você pedir misericórdia, agora não. Pedir misericórdia para quê? Né? Gente, a vida eterna é sério. Eu creio nela, eu tenho certeza absoluta da vida eterna. Absoluta. E eu provo para qualquer um que está aqui agora. Eu provo que ela existe. Eu provo que a vida eterna existe. Para qualquer um que está aqui. 20 minutos na palavra de Deus eu provo. Mas eu não acredito na palavra de Deus. Eu falo: meu filho, então vai para o inferno de uma vez, acaba com isso. E se você não acredita na palavra de Deus, você vai acreditar no quê? Se você não acredita no que Deus escreveu, você vai acreditar no Darwin? Então vai lá com o Darwin, deixa ele salvá-lo. E vai ver que a sua vida vai virar. Porque os que estão acreditando no Darwin, vai lá ver a vida deles como é que está. Uma bosta. Né? Uma bosta, uma porcaria de vida. Quem segue a Deus de fato sofre, porque você não tem os prazeres do mundo. E nós não temos de fato os prazeres do mundo. Nós que somos convertidos não temos os prazeres do mundo, os prazeres da carne, mas nós temos os prazeres do Espírito. Nós temos os prazeres de Deus, nós temos a promessa, nós temos a vitória, nós temos o conforto da proteção. Vem a chuva, vem a enchente, nos dias maus você consegue sair. Gente, ser de Deus é bom, vale a pena. A gente tem Cristo no nosso lado. Amém? Essa é a nossa vitória. O livro